Boa noite, namastê. Bem-vindos ao Satsang. Muito bem-vindos mesmo. Satsang, como eu sempre costumo repetir aqui, sempre começo dizendo mais ou menos as mesmas coisas, né? Ele cria uma oportunidade para a gente olhar para as coisas que a gente precisa ver. E muitas vezes é a única possibilidade que a gente tem para seguir adiante na nossa vida. Quando a nossa vida está empacada, está paralisada, quando nós nos percebemos estancados, né? Na nossa caminhada, na nossa jornada, possivelmente está nos faltando ver o que não foi visto ainda. Eu sei que é fácil falar uma coisa dessas, porque a gente não sabe também, muitas vezes, como fazer para ver o que a gente não viu ainda, né? Estamos tão habituados e tão acomodados num estado de consciência, ou de inconsciência, melhor dizendo, em que as nossas percepções estão embotadas, estão limitadas, que a gente fica mesmo com dificuldade de olhar para as coisas, né? Como se estivéssemos vivendo constantemente sob um denso véu que nos impede de ver as coisas com nitidez, que nos impede de ver as coisas com clareza. E essa coisa de viver desse jeito, né, sem saber, faz com que a nossa vida se passe quase que em branco, né? Porque você está sempre apagando incêndio, está sempre apagando fogueira. E ela volta de novo. Porque você não vai às origens, você não vai na fonte daquilo que está acontecendo. Essa é uma das razões. A outra é porque você muitas vezes nem vê que tem fogo, né? Que alguma coisa está queimando. Porque você não sente o cheiro e você não sente o calor, porque você não vê nada. Então é muito importante que a gente possa se dar conta, melhor dizendo, da nossa incapacidade de ver coisas, ver as coisas. E como é importante a gente se propor, quase como naquelas promessas de fim de ano, né? Só que ela tem que ser feita todos os dias, se propor a confrontar as coisas que precisam ser vistas e que a gente prefere não ver, porque assim parece ser mais confortável. Eu sei que é mais confortável. Até o ponto em que você entra em estados de angústia, você entra em estados de falta de alegria, porque a sua vida não faz mais sentido, porque parece que as coisas acontecem com os outros, não acontecem mais com você, e outras coisas mais, né? Então a importância do satsang é funcionar como uma chave na fechadura, né? Algo que vai destravar você, vai destravar a sua imobilidade, a sua paralisia, quase sempre causada pelo medo ou pela ignorância. São dois aspectos que nos mantêm no mesmo patamar, né? O medo e a ignorância. A gente também ignora que é ignorante, a gente acha que sabe, né? Quando começamos de fato a expandir em consciência, quando começamos de fato a crescer como seres, um dos aspectos que vai ficando claro quanto a gente não sabe. A gente vai se dando conta também da nossa ignorância.
que não parecia existir, uma vez que sabemos tantas coisas, lemos tantos livros, estudamos tantas coisas, fizemos tantas coisas também. E achamos então que chegamos em algum lugar. Verdade, a gente chegou em algum lugar, né? Mas tem mais coisa para conhecer. Começando por si mesmos, né? Nós nos ignoramos a nós mesmos. Tendemos a olhar para os outros, tendemos a observar o que os outros são, tendemos a falar dos outros, como se não estivéssemos assim falando de nós mesmos. Nós sempre estamos falando de nós mesmos. Não tem outro. Não existe outro. Muita gente fica indignada quando eu afirmo isso assim tão categoricamente, né? Não existe outro. O outro sempre é uma projeção daquilo que você percebe. E como você não percebe muita coisa, o outro parece ser algo diferente do que na realidade ele é. Para que a gente possa, de fato, ver as coisas como são, o primeiro passo, o mais difícil muitas vezes, é você olhar para dentro de si mesmo, reconhecer o que você é, né? Saber quem e o que você é. Quem conhece o Vedanta, caminho espiritual divulgado, né, expandido por Ramana Maharshi e por outros que seguem aí a linhagem de Ramana, né, Papaji, Gangaji, Mudi, sabem que esse caminho é todo direcionado a você sempre se questionar quem é você. Enquanto você não encontrar persistentemente essa resposta, você não cresce. Você continua olhando para os outros, se comparando a eles, comparando uns outros com outros, julgando outros em comparação com outros, como se você estivesse aquém, acima, ou por que não, até mesmo abaixo, né, daquilo que você está vendo. Esse é o impeditivo mais sério para a gente seguir adiante na vida. E a liberação desse impedimento é o autoconhecimento, como eu já estou afirmando aqui, né? E essa é a proposta do satsang. Ele existe para isso, né? Para você olhar para aquilo que precisa ser visto, sabendo que é difícil. Ontem, no encontro que eu faço aqui em São Paulo, eu também lembrei disso, né? Precisa ter muita coragem. Precisa ter muita coragem. O caminho espiritual, o caminho do autoconhecimento, ele exige muita coragem, porque, entre outras coisas, você vai ter que se desapegar daquilo que você acha que você é, daquilo que você acha que você sabe, daquilo que você acha que você tem. Todas essas coisas têm que ser abandonadas, todas elas. E a gente não quer isso, né? Somos apegados, protegemos os nossos valores, né, entre aspas, como a coisa mais preciosa, nosso bem mais precioso. Então, quando a gente oferece um satsang, quando a gente participa de um satsang, a intenção é essa, né? É dar uma reabertura, proporcionar uma reabertura. Outras coisas, obviamente, precisam ser feitas, né? Porque nós fomos nos tornando e já estamos condicionados. Funcionamos quase que de uma forma robotizada, né? Os sentidos quase não percebendo mais nada, né? Portanto, o mundo que a gente cria para si mesmo, ele reflete esse estado interno de limitação. Quando a gente se toca dessas coisas e de fato decide, toma uma decisão
né, como um bem maior, como uma prioridade acima de todas as outras, eu vou fazer tudo o que eu puder para seguir adiante, né, para conhecer as minhas sombras, para me reconhecer, para encontrar aquilo que eu desconheço. Precisa de coragem, né? Mas é o único jeito da gente seguir adiante, né? Espiritualidade é para poucos e para os corajosos. Não adianta ler livro esotérico, né? Não vai te ajudar. Não adianta fazer boa parte das assim chamadas coisas espirituais, né? Muitas vezes elas estão disponíveis no mercado para nutrir egos, para nutrir empresas, para nutrir igrejas, escolas. Espiritualidade é vasta, ela não pode ser contida nem nos livros, nem nas escolas, nem nas igrejas, nem nas palavras. Ela resulta de uma caminhada mesmo, né? E aqui a gente está dando toque, né? Dando toque. Tua vida não está legal? Vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos olhar para as coisas. Esse é o convite. Vamos olhar para as coisas. Vamos mudar a perspectiva, vamos mudar o ângulo, vamos mudar a maneira de ver, que quase sempre é determinada por pensamentos, por julgamentos, por comparações, pela mente. O ver não vem da mente, né? O ver vem de uma somatória de todo o movimento de expansão de energia, que resulta num estado de consciência diferente. Não é consciência da mente, é um estado de consciência diferente, que transcende e vai muito além da mente. Então, é isso que a gente está buscando juntos aqui, né? Cada um que participa está contribuindo para o crescimento de todos os demais. Cada um de nós, né, que diz alguma coisa, que pergunta alguma coisa, está contribuindo, está contribuindo. O encontro ele é conduzido por mim, mas ele é feito por todos vocês, né, por todos nós. Então, fica aberto o espaço para vocês colocarem suas perguntas agora. Tá bom? Namastê, bem-vindos. Oi, Elaine. Realmente, está colocando aqui, né? A Elaine. Realmente tudo que já conheci, terapias, esoterismo, técnicas de cura, a mais difícil é ter coragem de assumir seu próprio caminho e lidar sem anestesia com ele, como se anestésico, chamo de anestésico essas terapias. Então, Elaine, a gente tem que esclarecer uma coisa aí, né? Terapia e espiritualidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Muitas vezes a gente faz e muita gente faz não é nem uma comparação, né? Mas muita gente acredita que práticas de cura e fazer terapias são espirituais, né? Como se a espiritualidade fosse algo a ser curado, né? Então, nada assim chamado espiritual que a gente possa fazer é de fato espiritual, né? Nosso espírito não é afetado pelas coisas que a gente faz, nem pelas coisas que a gente deixa de fazer. Nosso espírito é afetado na medida em que nos liberamos dos nossos impedimentos. Terapias, curas, seja lá o que for, né, podem ser úteis para que a gente encontre meios de liberar aquilo que nos impede de seguir adiante, né? Então, é só um primeiro estágio de uma caminhada espiritual, é você trabalhar nas suas liberações e nas suas curas. É só um primeiro estágio. Caminho espiritual não significa que você vai passar o resto da sua existência se resolvendo, né? Como muita gente faz. Vamos lembrar que
você fazer terapia, seja lá a terapia que for, é uma coisa boa, né? A terapia, ela vai servir para você encontrar meios de viver e desfrutar da sua vida de uma forma mais completa. Para isso que ela serve, né? Muitas vezes você não vive, não realiza os seus sonhos porque você tem medo de um monte de coisa. Então você vai aprender ou vai encontrar meios de se liberar do medo fazendo uso de trabalhos terapêuticos, né? Mas o fato de você estar fazendo um trabalho terapêutico não significa que você esteja crescendo espiritualmente, né? Como eu disse aqui, mesmo o propósito do satsang é oferecer chaves, né? Mas a porta, na verdade, ela está aberta, né? Sempre esteve. Nem fechadura ela tem, né? Mas tudo bem, a gente acha que tem, que está trancado, que é impossível, que a porta é muito pequena para a gente passar, esse tipo de coisa. Então a terapia pode ajudar a se trabalhar no seu sistema de crenças, né, que são inerentes à sua ignorância. Crenças e ignorância caminham juntas, né? Quanto mais ignorante você é, mais crenças você tem, mais você as protege e as defende também. Então, eu sou terapeuta, eu trabalho com gente, né? Mas meu trabalho justamente ele é direcionado para a liberação, né? Eu chamo de terapia porque não tem outro nome para dar, né? É um trabalho terapêutico, mas as ferramentas que eu uso já são direcionadas à liberação, né? Então, o caminho, né, na verdade, não é oferecido por nada, por nenhuma escola. Muita gente acha que a Diksha é um caminho. A Diksha não é um caminho. Muita gente fica surpreso quando eu falo isso, né? A Diksha não é um caminho. A Oneness não é um caminho, né? Melhor, diferente, mais legal, mais fácil do que outros. Não. A Diksha vai fazer com que você encontre o seu caminho, né? Esse é o propósito da Diksha. E o seu caminho, ele vai se apresentar para você à medida que você caminha seu caminho, né? E fica atento aos sinais, fica atento às armadilhas, fica atento às ilusões, né? Até que você consiga caminhar sem confrontar e enfrentar tantos obstáculos um atrás do outro o tempo todo, né? Significa que você está crescendo, né? Depois a gente vai assumindo outras formas, outras dimensões, né? E até mesmo esse eu que caminha vai se mostrar ilusório também, né? Então quem é que caminha o caminho? Já que o caminho não existe, quem é que caminha o caminho? Essa também é uma das respostas que a gente precisa encontrar, não é? Quando a gente trabalha muito no sentido terapêutico, a gente acredita que tem alguém aí que precisa ser curado, né? Que está carregando um monte de história, tem uma biografia difícil, é herdeiro de toda uma condição hereditária, de uma família difícil, passou por muitas coisas, logo, né, o karma se apresenta como algo a ser resolvido, né? Mas a gente tem que seguir além dessas coisas todas, né? Então tá bom. Oi Joyce Bacante Sada Atmanar. Boa noite, Sedu. Qual é a raiz da inveja? É semelhante aos ciúmes? Namastê. A raiz da inveja não está muito separado disso que eu estou falando aqui, né? Quando você não sabe quem você é, não se reconhece, por N fatores, né? Não preciso nem exemplificar muito aqui, mas são N fatores, né? Você tende a olhar para o outro e achar que o outro é ou tem algo que você não é e não tem. Então é uma condição humana ligada à ignorância mesmo, né? É o não reconhecimento do seu Buda, né? De que você é Buda, no sentido
do ser iluminado que você já é, porém não o vive, né? Então a inveja é sempre um olhar comparativo de inferioridade a outro ou outros que supostamente são ou têm coisas que você acha que você deveria ser e ter também para ser mais feliz, né? Essa é a raiz da inveja. Essa é a pergunta que você está me fazendo, né? O ciúmes é parecido, né? Que é a continuação da sua pergunta. É semelhante, sim. Tem uma raiz, melhor dizendo, tem a mesma raiz, né, Joyce? Porque o ciúme significa que você acredita que você tenha algo ou alguém, né, personificando já. Que a inveja pode se dar com coisas, o ciúme está mais direcionado a pessoas mesmo, né? E que esta pessoa é sua, né? Lhe pertence. Afinal de contas, é através dela que você se sente amada, amado. E se esta fonte de amor se direcionar, se dirigir a uma outra pessoa, você vai morrer de sede, vai ficar sem sua fonte, né? Então o ciúmes é uma idiotice, na verdade, né? Mas ele é real, né? Porque acreditamos nessas duas coisas. Primeiro, que existe uma fonte de amor e que ela é permanente e que ela flui através de uma outra pessoa que te nutre de um amor, né? Ao mesmo tempo, você está em constante medo de perder isso que você acredita que você tenha conquistado e que te pertence. Então são incompreensões, né? São estados baixos, né? Níveis de consciência muito baixos, que se manifestam coletivamente, né? Até nos animais, né? Você pode ter 2 ou 3 cachorros, se você não afagar eles igualmente, aquele que um deles vai reagir, vai embora, vai virar as costas, né? Até os animais sentem isso, né? Todo mundo tem sede de amor, todo mundo tem falta de amor, e todo mundo acredita que alguém está ali disponível para lhe dar este amor. Então, esta condição vem já com o nosso nascimento em família, né? Esta condição já vem também de um sentimento que se dá dentro do útero, né? Especialmente quando a mãe tem uma gravidez, vamos dizer assim, não desejada, né? Em que a relação dela com essa criança que está dentro dela não é exatamente de boas-vindas, né? Uma gravidez indesejada. Então você já vem ao mundo sabendo que você vai ter que se virar para achar alguém que te ame. Claro, é um processo inconsciente, mas está aí, está funcionando, está ativo, né? Você acredita que alguém vai ter que te dar isso que te falta. E vai chegando um momento, é a melhor amiga, né? É um melhor amigo. Mais adiante, né? Um namorado, um noivo, um marido, e por que não até mesmo um chefe, né? Ou uma melhor amiga. Porque para o nosso emocional, qualquer pessoa que nos dê alguma atenção e alguma importância é a nossa fonte de amor. Nem que a gente tenha que criar problemas para a pessoa olhar para a gente receber isso, esta atenção e este amor, né? O que é comum muitas vezes na fase de adolescência, né? Para quem já teve adolescentes em casa sabe disso, né? Nós nos debatemos de inúmeras formas para receber amor. Então sim, a inveja e os ciúmes são semelhantes, porque ambas vêm de um estado, vamos dizer assim, doentio, né? De incapacidade de se conectar, de se sentir amado, de se sentir preenchido, né? Então parece que o outro tem algo que eu não tenho, então eu sinto inveja dele. Pode ser um irmão, né? Mais bem sucedido, uma irmã mais bem sucedida, uma irmã, um irmão que conseguiu casar, ou que conseguiu um bom emprego, né? Ou que tem mais atenção dos pais. Pronto, está instalado. A inveja
e os ciúmes. Todo mundo sabe, né? Todo mundo já experimentou esse tipo de coisa. São coisas comuns. Mas sim, são fontes de sofrimento. Muitas vezes a gente acredita que ao prender a outra pessoa, ao cerceá-la, né, estamos impedindo de sentir este desagradável sentimento, essa desagradável emoção, que é o ciúmes. Então, muita gente vai à luta, né? E começa a fazer besteira. E acaba perdendo até mesmo aquele que ama, né? É o que acaba acontecendo. Porque o amor é a última coisa que está presente no relacionamento assim, de ambas as partes. Então, é uma condição importante a ser trabalhada, a ser vista. Ela se manifesta fortemente no inconsciente, né? Ela tem sua raiz no inconsciente, mas a gente se observa, né? É fácil de observar um comportamento que venha da inveja, um comportamento que vem de um sentimento de ciúmes, insegurança e medo. Todas essas coisas precisam encontrar liberação. Não tem como. Não tem como a gente conseguir nada na vida. Enquanto estamos movidos pela inveja, pelos ciúmes, não seguimos adiante. Não tem como, né? Porque a gaiola é muito grande, né? É muito grande. As paredes são muito grossas, não tem como seguir adiante, né? Então é algo a ser trabalhado com bastante esforço, com bastante determinação, porque, entre outras coisas, a gente traz uma condição coletiva. Não é que só a gente é portador desse tipo de coisa, né? A gente recebeu em casa, a gente já trouxe de outra vida, de outras, né? Tudo tem uma historinha que justifica, né? Mas sim, é importante a gente trabalhar no sentido de encontrar a liberação dos ciúmes e da inveja, né? Porque a dor e sofrimento que são mantidas quando a gente está sendo movido, né, por essa condição, é dolorosa. É dolorosa. A gente quase que não consegue pensar em outra coisa, quase que não consegue fazer outra coisa, né? No fim, a vida passou e a gente perdeu, né? Perdeu. Se preocupando em manter pessoas presas, se preocupando em conquistar coisas para não se sentir inferior aos outros, né? Ou destruir o que elas têm, que às vezes a inveja tem isso também, né? Já que você não consegue ter, você destrói o que o outro tem. Por aí vai, né? Por aí vai. É bom a gente estar atento a essas coisas assim. Tá bom, Joyce? Sim, Elaine. Fala das terapias, técnicas milagrosas que prometem milagres. Isso não é terapia, viu? Isso é outra coisa, tá bom? Terapia não é milagrosa, não. Terapia é uma coisa muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem trabalhada, né? E o terapeuta, um verdadeiro terapeuta, trabalha movido pelo autoconhecimento, né? Bom terapeuta, ele parte do autoconhecimento, né? E ele sai da faculdade ou da escola que ele estudou sabendo que ele não sabe nada, né? Que ele não é capaz de ajudar o outro porque ele desconhece a si mesmo. Então, apesar de ele estar muito bem instruído, né, ele vai ter que sair na busca do autoconhecimento para poder ajudar uma outra pessoa. E terapia milagrosa não existe, né? Não estamos aqui falando disso, né? Terapia milagrosa não existe. Oi, Ana Santeiro. Terapia não é anestesia, é o inverso. É verdade. Te liga nas questões psicológicas para entendê-las, superá-las ou aprender a conviver com elas. Sim, sim. É isso mesmo, Ana. Oi, Cookie. Stolarski. Boa noite, Setu. Tenho recebido Diksha semanalmente desde abril desse ano. Agora surgiu a oportunidade de fazer o curso para ser um DG. Pode me falar um pouco a respeito? Gratidão. Posso sim. Então, Cookie, na verdade, o que nos move
a nos tornarmos doadores de Diksha são duas coisas, né, que são importantes. Primeiro, você saber a tua motivação, né? Muita gente vai buscar ser iniciado como doador de Diksha porque acredita que está ganhando uma nova ferramenta de terapia, né? Mais um diplominha para pôr na parede, junto com o do Reiki, junto com outras coisas que faz. Então faz a iniciação como doador de Diksha, porque assim ela vai se sentir mais bem municiada, né, de instrumentos de trabalho. Então a primeira coisa é lembrar, Diksha não é terapia, não tem nada a ver com terapia. Aquele que busca se tornar doador de Diksha para ser um melhor terapeuta está fazendo bobagem, tá, né? Porque a Diksha não vai te ajudar a você se tornar, né, um terapeuta mais, né, com mais uma formação adicional no que você já faz, né? Eu estou falando isso porque eu estou cansado de ver isso, né? A pessoa sai de um curso de formação como doador de Diksha e na semana que vem já está fazendo o Theta Healing, na outra semana já está fazendo um mês eu não sei do que, na outra semana já está fazendo Aura Soma e por aí vai, né? Acreditando que assim, né, tá junto com a Diksha e outras coisas mais, como se estivesse tudo no mesmo patamar, né? Isso é um desrespeito absoluto à energia sagrada que se manifesta como Diksha, né? E, enfim, né? Então, eu sei que não é o seu caso, viu, Cook? Né? Muito pelo contrário. Mas é isso, né? A gente tem que ver qual é a nossa motivação, o que nos move, né? A Diksha é uma energia que se manifestou e ainda se manifesta de uma forma importante para ajudar todos os seres humanos a despertarem. Despertarem significa encontrar os meios para a liberação de todo o sofrimento. E a Diksha tem essa intenção primeira, né? O como isso se dá é mistério, o como isso se dá é por meio de processos místicos, né? Então, quando nós nos tornamos doadores de Diksha, na verdade, estamos nos colocando a serviço de uma energia superior que vai trabalhar através de nós. Não somos nós que fazemos. Nem o doador de Diksha dá Diksha, né? Nós somos, quando somos, né, porque às vezes nem isso a gente consegue de fato fazer, um canal para que a energia se manifeste através da gente e através de nossas mãos ou de outras formas, o que inclui uma intenção, né, possa encontrar meios de liberar mais pessoas do sofrimento delas também. Sabendo que, uma vez que isso aconteça, na medida em que coletivamente, né, estamos todos livres do sofrimento, vamos conviver entre nós no sentido de criar uma realidade mais bonita, mais gostosa, mais prazerosa, né, com muito mais flores no jardim. Então, a Diksha, ela serve para isso. Não é terapia, né? Longe disso, longe disso. Mas ela pode te apontar um processo terapêutico, né? Muitas vezes, para que você acesse esses estados, que nós chamamos também de estado de unidade, que já é uma outra coisa que eu não mencionei, você vai ter que antes ser processado devidamente, né, no sentido psicológico, no sentido emocional, para ser liberado das suas cargas, que te impedem de seguir adiante. Então a terapia sempre vai servir no sentido de liberar você das cargas, né, dentro de um processo ligado à Diksha. Então a gente oferece os processos, né. Mas, por exemplo, um curso para você se tornar doador de Diksha, que é a sua pergunta, ele vai te apontar meios, né, também de você olhar para si mesmo, de você reconhecer o que está aí, de você desenvolver o interesse em despertar, porque nem sempre a gente tem, né? É um processo muito lindo, né? Mas você tem que ter motivação para fazê-lo, ou pelo menos reconhecer qual é a sua motivação
para fazer. É isso que é o mais importante. Depois você vai receber no final de semana uma série de chaves, técnicas de meditação, alguns processos pessoais, bastante informação. Pelo menos nos meus cursos eu passo muita informação, né? Eu faço um curso de iniciação um pouco diferente, chamado Despertar da Unidade. Antigamente havia o Experiência da Unidade, né? Então, no meu curso eu incluo todas as minhas viagens para a Índia, todos os meus processos de aprendizagem lá. Ele foi formatado de uma forma um pouco diferente, né? E então outros treinos também o fazem dessa forma, né? Outros seguem só mesmo um manual, né? Então vale a pena inclusive fazer cursos diferentes, né? Você fazer uma iniciação e numa outra oportunidade fazê-lo novamente com uma outra pessoa, um outro trainer, e receber novamente certas coisas sendo ditas de uma outra forma e assim por diante, né? Tem gente aí que já reciclou o curso comigo várias vezes, né? Tem gente que já fez 10 vezes o curso comigo. Fez a iniciação, depois continuou ouvindo, né? Pela vontade de estar sempre aprendendo, mesmo que esteja ouvindo algo que já ouviu antes, está vendo e ouvindo de uma forma diferente. Agora, a intenção é você se tornar um meio da presença divina se manifestar através de você e atingir outras pessoas, né? Pela sua presença física, pela sua integridade interna, pelo seu coração, pela sua intenção de ajudar e de criar também infraestrutura para que isso seja possível, né? Essas coisas que você acompanha aí do que a gente vem fazendo. Tá bom, Cookie? Que bom que você está interessado, né, em se tornar um doador de Diksha. Oi, Denise Costa. Sobre como lidar com o medo e a autossabotagem. Como lidar quando esses mecanismos não são claros e ainda assim exerce uma força sobre nós. Denise, é um desafio, viu? É um desafio. A gente começa, né, dentro da linha do que eu estou colocando aqui, Denise, reconhecendo que a gente tem medo, né? Que eu acho que é o... Muita gente não sabe que tem medo, né? Muita gente acredita que tem coragem e vambora, né? E não é bem assim, né? Então, o reconhecimento de que somos impedidos e limitados pelo medo já é um primeiro movimento que eu acho fundamental, né? Porque muita gente não sabe, a gente não reconhece, né, que somos dominados por condicionamentos, por limitações que vêm do medo. Quando a gente fala em medo, a gente fala né, basicamente em dois tipos de medo. Do medo inerente à nossa condição humana, né, e animal. Eu sei que planta também sente medo, né, ela reage quando vê uma... Né, isso já foi documentado, né, uma reação de uma flor quando vê uma tesoura chegando perto, né, uma poda, ela tem uma reação energética, né. Mas, para ficar aqui no nosso plano humano, né, o medo ele existe para que a gente possa manter a vida, né? É uma função necessária. Se nós não tivéssemos medo, não sobreviveríamos por muito tempo. Então, a função do medo inicial é de preservação. É o que nos impede de atravessar uma rua sem olhar, de pular de um lugar mais alto do que o nosso corpo consiga suportar, né? E fazer outras coisas que colocariam a nossa vida em risco. Então, o medo é necessário para que nos dê parâmetros, para que nos dê limites, né? E para que a gente saiba como cuidar do nosso precioso bem, que é o nosso corpo, e da nossa integridade física, para que a gente não se machuque. Então esse é o medo que é saudável e é bom. O outro medo, né, é o medo psicológico. O medo psicológico, ele é um aspecto enraizado na nossa mente. E ele precisa ser conhecido
as dinâmicas do medo, elas podem ser conhecidas, a forma como ele age, porque o medo ele age no inconsciente, falando do medo psicológico, né? O medo que leva a síndrome do pânico, né? Que leva às compulsões, que leva a atitudes impensadas de defesa e proteção de um perigo imaginário, né? Como estávamos falando aqui dos ciúmes, por exemplo, né? Os ciúmes têm sua origem no medo, né? Medo de perder algo que você acredita que tenha. Por isso que eu digo assim, ele é uma dinâmica mental que lida com o imaginário. O imaginário não é bom, né? Ele é aterrorizante, ele é, né, ameaçador. O que vai ser de mim se tal coisa vier a acontecer, né? Então melhor eu não fazer, melhor eu não deixar, melhor eu segurar, melhor eu me conter, melhor eu conter o outro, melhor eu cercar, melhor eu construir um muro, colocar uma cerca, colocar né? Então, o medo psicológico, ele só tem força no sentido de limitação enquanto ele não for visto e reconhecido. Uma vez que ele é visto e reconhecido, que ele saia, né, das sombras do nosso inconsciente, ele perde a força. Ele ainda vai estar presente, mas ele é superável, vamos dizer assim, né? Porque você já vai estar vendo um processo e você está atento a ele. Você está vendo que isto que você está imaginando de tão horrível que vai acontecer amanhã é só imaginação. E é só um hábito de achar sempre as mesmas coisas. Que você vai se machucar, que você vai ficar doente, que você vai ficar pobre, que vai acabar toda a grana, que vai dar tudo errado, e assim por diante, né? O famoso medo daquilo que ainda não aconteceu, né? O que vai ser de mim lá na frente, né? Melhor eu me poupar hoje para não ficar sem amanhã, melhor eu me garantir, né? Melhor 2 pássaros na mão. Então, são pensamentos que vêm do medo, né? Mas eles são identificáveis. E na medida que a gente vá se interessando em identificar esses medos, a liberação vai acontecendo simultaneamente. Porque o medo ele só tem força, repetindo mais uma vez, enquanto ele se manifesta de uma forma inconsciente. Na medida em que ele é visto, reconhecido, né, acabou. Na Monash University, nós tínhamos encontros com o Avatar, né, Bhagavan, e Bhagavan costumava ilustrar isso que a gente está colocando aqui de uma forma. Ele repetia muito isso, né? Se você está num quarto escuro, você entra num quarto escuro, você quase não enxerga, né? Mas você vê uma coisa ali no quarto, no chão do quarto, que está enrolada, né? E imediatamente você, né, a sua adrenalina sobe. É uma cobra, né? É uma cobra. E agora o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou encontrar uma arma para matar, né, esta cobra? E se ela me picar, né? Como é que eu vou fugir daqui? Como é que eu vou sair daqui? Né? Então, a tua adrenalina, o teu coração começa a bater forte. Você tem todo tipo de reação, né, física que vem do medo, né? E também já vai buscando logo uma saída para aquela situação, para que você possa sobreviver ou não se machucar. Aí alguém vem e acende um fósforo, né? E no acender do fósforo, aquela luminosidade ainda que tênue, você vê que nada mais tinha ali do que um rolo de corda, né? A cobra não era uma cobra, era só uma corda que estava enrolada ali, e você confundiu uma coisa com a outra porque você não viu. No momento em que você vê que a cobra não é cobra, né, é só uma corda, o medo vai embora. Então, a ilustração é mais ou menos essa, né? O medo ele só existe enquanto você não vê as coisas com clareza. No momento em que você tem um insight, que você tem uma percepção, que você tem uma visualização real daquilo que está diante de você, o medo não sobrevive. Então, esse é um caminho de liberação do medo. Por isso que eu comecei hoje aqui o nosso encontro falando da necessidade de ver, né? E que é necessário ter coragem para ver.
e também buscar aquilo que nos permite ver o que a gente não vê, porque a gente está acostumado com uma certa... Estamos habituados, né, a viver dentro de uma zona aparente de conforto, onde a gente não olha e não tem muito interesse em coisa alguma, né? Então, este anseio em ver, ele exige coragem, mas depois ele vai sendo prazeroso, porque você vai encontrando cada vez mais uma liberação mais profunda daquilo que você mais teme, né? Às vezes o que você mais teme é o que você mais deseja. As duas coisas estão juntas, né? Tem gente que tem medo de um dia ganhar dinheiro, tem gente que tem medo de fazer sucesso, tem gente que tem medo de ser bem-sucedida, tem gente que tem medo de ser verdadeiramente amada, porque toda a sua história vai para o beleléu, né? Todas as identificações que você tem vão para o beleléu. Então, o medo, ele está presente, se a gente for examinar, de uma forma muito intensa, em quase tudo que a gente está fazendo, em quase tudo que a gente pensa, em quase tudo que a gente sente. E por que não? Em quase tudo que a gente faz para não sentir medo, né? Você vai ver, quase todas as escolhas que você fez na vida foi para não sentir medo. Então, a liberação do medo se dá pela mudança de estado de consciência. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Mas ela acontece. Tá bom, Denise? Outra coisa, só para finalizar aqui minha resposta. Foi a primeira coisa que eu vi aqui. A gente não lida com ele, viu? Então, a pergunta é, como que eu faço para lidar com o medo? A gente não lida. O medo é mais forte. Você pode até achar que você está se protegendo daquilo que mais te assusta, que você mais teme, né? Mas a gente não lida com medo, né? A gente pode trabalhar no sentido, como eu estou colocando aqui, de encontrar a liberação dele. Tá bom? Oi, Andréia. Martô. Às vezes nossos traumas geram crenças, verdades absolutas, que podem ser confundidas com sinais. Acho que estou atento aos sinais, mas acabo me sabotando a fim de me proteger. Como tenho discernimento? Andréia, crenças jamais serão verdades absolutas, viu? Esse já é o discernimento. Primeiro, toda crença vem de uma história. Então, sim, né, uma situação traumática possivelmente ocorreu, ou ainda ocorre, mas possivelmente ocorreu no momento em que você não tinha como se defender e se proteger daquela situação, né? Então a situação, ela só é, na verdade, traumática porque possivelmente você ainda era impotente ou estava desprotegida para lidar com ela. As situações traumáticas quase sempre vêm da nossa infância, vêm por meio de pessoas em quem a gente confia ou confiava, né, que nos decepcionaram, ou, né, outras coisas que aconteceram. Então, uma situação traumática, ela precisa ser vista, né? Sim, ela será vista pelo adulto. Ela será vista pelo adulto. Porém, quem passou pelo trauma foi a criança. Então, o passo, né, a forma de se trabalhar com situações traumáticas é revivê-la enquanto adulto, mas permitindo que a emoção da criança traumatizada possa se expressar. Esse é o caminho terapêutico, né? Que você dá espaço para a criança expressar tudo o que ela sentiu e que possivelmente ela não foi nem capaz de expressar, nem de trabalhar. Então tudo aquilo que fica como uma experiência não realizada, desculpa gente, não completada, se transforma nisso que a gente chama de carga. A carga sempre, né, fica presente no nosso sistema
na medida em que vivemos situações incompletas, na medida que elas não se resolvem, na medida que elas não se... E pode ser uma simples emoção que não teve espaço, um choro, um grito que não pôde ser dado, um choro que não pôde ser chorado, né? Em que você foi mandada calar a boca, ou foi colocada de castigo, ou foi expulsa, ou foi até mesmo punida fisicamente, né? Por algo que você não fez e você não pode se defender. Então, essas situações que são comuns para as crianças, né, e na escola, ou em casa, ou em outras situações, no fim formam um sistema de crenças. Você acredita que se você fizer tal coisa, ou deixar de fazer tal coisa, as consequências serão estas e aquelas, né? Mas esta não é a verdade absoluta. Por isso que é importante fazer uma distinção. A crença oriunda de uma situação traumática, ela é pontual, ela se firma, se cristaliza como uma verdade porque você não teve como ver de uma outra forma, né? Mas o processo de trabalhar no sentido de liberação de um trauma, consequentemente no sentido de liberação de uma carga, vai fazer com que essa crença também desapareça, e com ela a tal da verdade absoluta, né? Então esse é o princípio de um processo terapêutico que vem com a consciência, né? Que vem com um trabalho voltado para a consciência. Porque senão, sim, você vai continuar sendo dominado por coisas que vêm de crenças que se originaram em situações traumáticas. Não só. Muitas vezes sentimos medos e temos crenças que estão, né, na nossa memória, estão na nossa consciência e no nosso inconsciente, por uma história mal contada, né? Da princesa que morreu, do lobo mau que comeu o Chapeuzinho Vermelho, o que seja, né? Tá lá, né? Mas aquilo foi visto e ouvido no momento em que você não estava achando engraçado, né? Estava assustada. No entanto, aquilo se transformou numa crença e você passou a ter certos medos que você talvez não tivesse, né? Se tal história não tivesse sido contada do jeito que foi contada, ou um filme que você viu, ou um livro que você leu, ou, né, alguma coisa que te contaram, que nem sempre necessariamente precisa ser verdade, né? Mas a crença fica. Por isso que eu estou fazendo discernimento já, né, de que crença não é verdade absoluta. Eu nem sei, na verdade, se existe a tal da verdade absoluta, né? Eu tenho a impressão que não existe, viu, André? Tenho a impressão que não existe. A verdade, ela sempre está se revelando momento a momento para cada um de nós, e ela não tem como ser absoluta, porque nós vivemos em tempos e com mentes diferentes que não fazem, né? A gente não vê as mesmas coisas, a gente está diante do mesmo fato, do mesmo objeto que seja, né? Olhando a mesma paisagem, o mesmo pôr do sol, enfileirados em 1000 pessoas, não tem duas vendo a mesma coisa. Não tem duas vendo a mesma coisa, né? Então, verdade absoluta, ela não existe, na verdade, né? A verdade absoluta é a manifestação, é a sua interação com aquela manifestação, e ela é pontual, ela é momentânea, e ela pode mudar no momento seguinte, como muda para todos, né? Então, falar em verdade absoluta, ou buscar a verdade absoluta, é impossível, na verdade. É impossível, né? Oi, Lúcia. Se tu querido, Lúcia Santos, se tu querido, você seria me dizer de grupos que estarão indo para a Índia em janeiro? Sim, está indo um grupo com o Ricardo Cury e a Alessandra Jordano, viu? É esse o grupo que está indo em janeiro. Mais informações no site Oneness Brasil. A Alessandra Jordano, uma Oneness Meditator, como eu, e o Ricardo Cury. Os dois estão levando um grupo para o Oneness em janeiro. É só essa informação que eu posso te dar, e é só isso que você está perguntando, né? Existe um grupo indo agora no final do ano, e está sendo levado pelo Bhaskar, pela Niranjana, pelo Ananda Jai e pela Vânia. E eu vou estar indo com eles também. Eu e a Elaine vamos estar indo com eles também. Em janeiro está indo o Ricardo Cury com a Alessandra Jordano,
E em fevereiro está indo o Pragyan e a Dira. Então são os 3 próximos grupos aí que eu tenho ciência. Mas essas coisas vão sendo divulgadas pelo site, né? E estão sendo amplamente divulgadas também nos outros grupos de WhatsApp, Telegram e no Google, no grupo do Google. Tá bem? Oi, Sandro. Hoje não tenho perguntas, tenho apenas um pedido. Nunca pare com esse satsang, maravilhoso demais. Me reconheço nas perguntas e as suas respostas são formidáveis. Gratidão. Oi, Sandro, que bom você está falando isso, viu? De vez em quando eu penso, penso em parar, né? Já fiz um ensaio disso aí há um ano atrás, mas minha intenção é dar continuidade. Eu só vou parar se surgir um outro formato diferente para conduzir esse trabalho, né? Eu vou estar indo para a Índia agora no final de novembro e vou fazer 2 cursos lá, 2 processos, né? Se você quiser vir junto, ainda dá tempo, todos vocês, né? Ainda dá tempo, corre, pega o passaporte, tira visto, compra dólar, se inscreve. Tem 2 semanas aí para correr atrás e vir juntos também. Já somos acho que mais de 50 pessoas indo nesse grupo agora de novembro, e alguns vão ficar novembro e dezembro, como é o nosso caso. O caso de alguns. E algumas mudanças estão ocorrendo no formato, na maneira de fazer as coisas. Eu vou me inteirar delas diretamente, pessoalmente lá na Índia, né? E devo estar fazendo mais alguns outros cursos aí durante o primeiro semestre aí do próximo ano, ou segundo semestre, né? Mais alguns cursos que vão estar sendo oferecidos lá para trainers avançados, e para os Wellness Meditators, e para os condutores de câmaras, e assim por diante. Mas eu pretendo continuar, viu, Sandro? Pretendo continuar, independente das mudanças que estejam ocorrendo aí no formato de fazer certas coisas, eu pretendo continuar, tá bom? Estou sempre por aqui, e você também já sabe onde me encontrar também pessoalmente, né? Você é aqui de São Paulo, então as sessões de Diksha também continuam e eu estou lá toda segunda-feira presente, tá bom? Obrigado pelo incentivo, Sandro. Que bom, gente, que bom. Que bom. Todos nós crescemos e aprendemos, né? Do satsang. Eu o que mais ganho aqui, porque depois que eu termino aqui, eu ainda dou uma ouvidinha para ver quais são as besteiras que eu falei, eu deixei de falar. E amanhã eu faço uma edição desse material, dou uma recortada e subo para o YouTube. E aí eu dou mais uma ouvida, né? Muitas vezes eu estou me ouvindo aqui também, eu estou falando, depois eu vou ouvir o que eu falei, né? E faço o mesmo com encontros anteriores. E enquanto tiver pessoas interessadas, né, com vontade de estar junto aqui, eu vou estar junto também, tá bom? Prometo. Então vou encerrar aqui. Convido vocês para participar da Wellness Meditation, que começa dentro de aproximadamente 10 minutos até eu fechar. A Wellness Meditation é uma poderosa Diksha transmitida através dos olhos. Nós somos 4 meditadores que oferecem essa forma de Diksha. E muitas das coisas que são questionadas, né, como por exemplo aqui, né, como falamos do medo, ou de outras energias, ou de outras questões que nos acometem, né, você pode, durante uma Wellness Meditation, buscar e pedir pela liberação dessa condição, né? Isso pode acontecer, né? Sem terapia, direto, né? É pela sua conexão direto com a fonte, no anseio e na busca por um estado mais elevado de consciência, no anseio por liberdade, no anseio por uma vida mais abundante e próspera, né? Em todos os sentidos, no financeiro, ao amor, à condição física, né? Então é isso. Zilda, eu vi que tem uma pergunta sua aqui, deixa eu ver. Oi, Zilda.
Não para não, Setu. Não tenho feito pergunta, mas estou aqui prestando atenção em cada pergunta e resposta. E vem me dando crescimento. Vem me dando crescimento. Pode deixar, Zil. Tá bom. Tá bom. Não vou parar não. Namastê, queridos. Até já. A gente se reencontra aqui dentro de 10 minutos. Bem? Gratidão pelas perguntas e pela presença também.